BIT 2021, o qual também está linkado com o evento que vai ser organizado pelo IAF, a convenção do IAF, International Apparel Federation, em Antuérpia, em novembro, logo depois do nosso congresso aqui no Brasil, e também está conectado com o evento que será promovido pela Euratex logo após a convenção do IAF, também sendo realizado em IAF, em Antuérpia, de modo híbrido, presencial e virtual. Nós, já desde o ano passado, mas desde antes, temos tentado construir essas conexões com a Europa, com o IAF, com a Euratex, que já temos uma longa tradição de relacionamento, com outras entidades internacionais, e, em particular, hoje nós vamos ouvir Dirk Vantingen, que é o diretor-geral da Euratex, que é o European Apparel and Textile Confederation, que seria a BIT da União Europeia, e Matthijs Kriet, que é o secretário-geral do IAF, International Apparel Federation. A BIT faz parte do IAF, é membro do board, e com muita honra que recebemos esses dois dirigentes de entidades de altíssima representatividade na Europa e no mundo, para falarmos um pouco sobre o panorama atual da indústria têxtil e confecção na Europa, ouvirmos um pouco sobre essa agenda verde que a Europa está desenvolvendo, essas relações e as mudanças que estão ocorrendo no mercado de consumo. Então, inicialmente, eu passarei a palavra para o Dirk, para as suas considerações iniciais, em seguida passarei para o Matthijs, e após a manifestação dos dois, eu iniciarei com algumas perguntas, no entanto, estimulo a todos que estão participando a também trazerem suas questões, suas indagações, enfim, suas considerações para esse tema tão relevante que nós vamos abordar nesta manhã aqui no Brasil e na tarde na Europa. Então, muito bem-vindos, Dirk e Matthijs, e sem mais delongas, eu convido o Dirk para fazer as suas considerações de abertura. Dirk, a palavra é sua. Thank you, Fernando, and good morning. Obrigado, Fernando. Bom dia para todos os colegas e amigos do Brasil, aqui da indústria têxtil do Brasil. A gente está bem longe, né? Um pouco triste isso por causa de toda a situação que vivemos. Mas, ao menos, virtualmente, a gente pode se conectar essa tarde, hoje, com Matthijs e todos os colegas brasileiros. E é claro, bom, deixa eu focar aqui num ponto importante, número 1, falando aqui da indústria de têxtil e de vestimenta da Europa. O que a gente tem aqui é a adoção de um acordo aqui com a União Europeia e o Mercosul. Isso não vai acontecer imediatamente, devo dizer, por causa da situação política aqui, que a perspectiva não é tão positiva, mas a gente tem esperança. Mais do que esperança, a gente está fazendo lobbying, trabalhando para isso, e vamos ratificar o que for necessário aqui em ambos os lados do oceano, negócios, investimento, comércio entre Brasil e Europa, para que tenha sucesso nisso. E isso é só uma observação. Fernando, você pediu para eu dar um update aqui da situação na Europa, na parte da indústria têxtil e de vestimenta aqui na Europa. Eu posso dizer para os participantes que hoje nós estamos na situação pós-Covid. Então, a perspectiva médica, né, da pandemia. A situação aqui na Europa está bem assim, baixo controle, vacinação, as taxas estão assim em 70%, 80%, e a indústria, esse negócio já começou a acelerar desde o início deste ano, de 2021, especialmente na parte têxtil, na parte de roupas, um pouco mais difícil, mas a parte têxtil, os números estão subindo e de uma forma positiva.
É claro que foi um ano bem difícil, né? 2020 para todos. O problema e o desafio que a gente tem hoje, assim, nessa situação pós-pandemia, a parte do supply chain, assim, e trazer uma disrupção para isso. Todas as fontes, as indústrias estão enfrentando dificuldades para acessar matéria-prima. E a gente tem muita disrupção, assim, muitas mudanças na parte de supply chain. E outra pressão ali na parte de preços, de suprimentos. Mais do que o Covid, Corona, nosso grande desafio é garantir que a gente tenha um supply chain tranquilo e sustentável de uma forma global. Esse é o nosso desafio hoje e objetivo, em combinação com um aumento rápido do preço de energia, de gasolina, CO2 também, está assim nas nuvens. Para gasolina, por exemplo, desde o início do ano, triplicou em custo, está em 60 euros, e essa é uma grande preocupação aqui para a indústria têxtil e de vestimentas na Europa. E é claro que vai mudando de acordo com a sua posição no supply chain, mas a gente sente esse aumento, porque tem aumentado bastante toda a produção, e a gente viu um aumento triplo desde o início do ano, e é uma grande preocupação para a gente, é o maior agora. E discutindo com a União Europeia para garantir que a gente tenha, assim, um suprimento mais sustentável de energia, né, e tranquilo também, mas a gente tem observado, assim, uma falta, né, de suprimentos e é uma preocupação aqui na Europa. Ao mesmo tempo, como vocês devem saber, a União Europeia, em comissão aqui em Bruxelas, tem assim uma agenda bem ambiciosa de trabalhar assim com a indústria têxtil e vestimenta, mas principalmente a parte têxtil, que a gente tem essa transformação digital verde. A gente já ouviu falar sobre esse acordo verde aí no Brasil também, eu tenho certeza. E mais recentemente a comissão anunciou então para o pacote 55 que vai ser, como eu posso dizer, vai ser uma grandiosa lista de legislação que vai sair no próximo mês para descarbonizar a economia europeia. A Comissão Europeia está colocando restrições no uso de energia, construção, carro, mobilidade, produção, estabelecendo não apenas recomendações, mas colocando normas, limitações, limites de tempo, que vai colocar a gente, assim, sob uma pressão assim grande para nos mantermos competitivos na indústria têxtil. Como vocês devem saber, isso é algo que aqui em Bruxelas a gente continua discutindo esse assunto. Estamos passando pela transformação verde, assim, né, e tem essa parte do custo, e a gente se preocupa também que essa indústria tem que se manter competitiva, porque se as empresas da Europa precisar pagar 60 euros, assim, para gasolina, e na China eles pagam 10 euros, vocês podem ver, né, a diferença e o desafio que a gente tem dentro dessa perspectiva. Tem muito acontecendo aqui em Bruxelas sobre esses tópicos. A União Europeia está preparando, na verdade, assim, uma estratégia para a área têxtil e de vestimento, assim, uma comunicação oficial da União Europeia dedicada para o futuro da indústria têxtil. Isso é único, isso não aconteceu assim nos últimos 30 anos. Como vocês podem imaginar, nós estamos muito envolvidos, todos nós da indústria têxtil, e essa estratégia não se trata apenas de restrições ou limitações, e sim oferecer um plano de negócios para o futuro.
Então, estamos trabalhando bastante nessa estratégia e tem uma grande discussão aqui em Bruxelas sobre um novo modelo industrial para a Europa. Os brasileiros também, com dependência, assim, em microchips, máscaras faciais, esse tipo de discussão estão em alta aqui e a gente precisa de um debate mais abrangente de como que a gente pode organizar toda a base industrial têxtil na Europa, em combinação que seja circular, sustentável, verde. Esses são os exercícios de equilíbrio, né, que a gente vem tendo aqui em Bruxelas. Como vocês podem ver, tem muitas coisas a serem feitas para a Eurotex e também é um horário, uma época assim muito empolgante, que na frente de toda essa legislação, de toda essa situação assim pós-corona, supply chain, comportamento dos consumidores que vem mudando, a gente pensa que essa indústria têxtil e de vestimentos está ali numa encruzilhada, a gente precisa se reinventar um pouco, provavelmente, e como vocês sabem, Fernando, esse é o ponto da convenção, do congresso que estamos organizando com o Matais, e então estamos nessa indústria ali em um cruzamento, uma encruzilhada, e a gente está decidindo para qual caminho seguir, como a gente vai conduzir nossos negócios, como que a gente pode garantir uma competitividade a largo prazo, assim, em todo esse setor. Como eu disse antes, eu sei que viajar é difícil, mas, Fernando, se você conseguir vir aqui para Antuérpia visitar a mim e o Matheus, será super bem-vindo. Então, essa é a ideia do que está acontecendo na nossa indústria. Muito clara a sua explanação. Já fiz algumas anotações aqui para perguntas futuras e eu passo agora para o Matais. Thank you very much, Fernando. Muito obrigado, Fernando, e todos os seus colegas da Abit de tornar essa live possível no dia de hoje e nos convidar também para destacar aqui o que está acontecendo na nossa colaboração que está em progresso. Eu vou repetir algumas palavras do Dirk, que é ótimo estar fazendo essas calls e estamos juntos aqui, estou muito feliz por isso. É claro que seria melhor se a gente pudesse estar presencialmente. Eu lembro de 2017, lembranças que a IF e a BIT estavam juntos organizando conferências no Rio de Janeiro e foi assim um momento muito bom, um evento que eu lembro assim com bons sentimentos dele. E se eu olhar ao que o Dirk disse de forma eloquente, por um lado, eu acho, se eu der uma olhada assim global, a gente pode dizer que a situação na Europa provavelmente seja um bom exemplo de discussões que estão acontecendo em outras partes do mundo também. Muitos desses efeitos, é claro, da pandemia, são bem similares em várias regiões diferentes de um país apenas. O supply chain está olhando para o conteúdo e contexto local e, obviamente, tem particularidades também de cada região. E o que a gente pensa sobre a Confederação de Vestimenta Internacional, o que a gente pode ver nessa indústria que está igual em todas as partes, foi isso que notamos. E se olhamos assim para a indústria de vestimentas como um todo, a gente pode ver que antes da pandemia, antes dela iniciar, já era uma indústria
que de alguma forma estava passando assim por uma certa crise. Antes da pandemia, a gente já estava dizendo, muitos varejistas grandiosos da Europa, Estados Unidos, estavam enfrentando épocas difíceis. Então, de uma forma que o modelo de negócios passaram por obstáculos. E um modelo de negócio que nessa indústria tem um modelo predominante, é claro, e carrega muitos resíduos com ela. E isso é difícil sustentar. Então, quando a gente fala de resíduos, rejeitos, não é só o rejeito de fábricas que a gente tem quando a gente corta os tecidos, ou os produtos que ninguém usa mais, mas também o fato que a indústria cria muitas mercadorias que no final ninguém quer comprar e precisa ser vendida assim com desconto muito alto, ou a indústria não entende assim que tem uma falta de combinação com a indústria, os clientes, entre o que a gente faz e o que o consumidor quer. Isso é lógico, porque é moda. Vai ser sempre assim, né? Vai funcionar sempre assim. Mas, por outro lado, se você imaginar que os custos mais altos são os descontos que precisam ser dados num país, por exemplo, na Holanda, 60%, assim, nas mercadorias que são vendidas no varejo, não vendem com preço inicial. Eles só vendem durante o preço de desconto de 20, 40, 60% de desconto. E todos esses descontos são os custos maiores. Tem uma falta de combinação aí, não bate entre a oferta e demanda. Essa é uma das coisas difíceis assim que a indústria está enfrentando e depois na pandemia tornou isso mais difícil ainda. E outro desafio é a mudança nos sistemas de distribuição. A gente pode ver em diferentes velocidades e locais no mundo que as vendas online, o market share aumentou assim rapidamente e a indústria estava tentando descobrir como lidar com isso. Se você é um varejista, como lidar com seus concorrentes que estão vendendo online ou vendem parcialmente online? Se a sua marca, por exemplo, como você vai lidar com novos competidores, concorrentes da China, por exemplo, Shein, uma empresa que assim, uma cadeia de moda, assim, muito grande, a maior nos Estados Unidos, ali, se a gente considerar o market share. Então, a crise e dificuldade estava antes da pandemia chegar. E depois da pandemia, tudo que já estava ali se tornou ainda mais difícil, porque, assim, essa parcela de vendas online aumentou e rapidamente, porque então, as lojas de roupas, as pessoas não tinham outra opção a não ser comprar online. E outra parte que a gente vê é que houve uma grande crise na confiança assim dos compradores, as marcas varejistas e os fornecedores. A gente vê isso no mundo acontecendo. E no momento que você precisa de solidariedade, de colaboração no supply chain para atender a oferta e demanda, onde os dois lados precisam trabalhar de forma bem próxima e juntos, criando um sistema que tornem os negócios mais flexíveis. Isso se tornou mais difícil por causa dessa crise e confiança entre os compradores e fornecedores. Então, agora estamos mais ou menos na situação pós-pandemia e o Dirk estava explicando, e o que a gente vê a curto prazo é que a gente tem algum problema assim para recomeçar, tem uma falta de compatibilidade em toda o supply chain que vai passar em algum ponto, mas a gente está ainda presos aos problemas antigos em como lidar e fazer o supply chain mais inteligente, mais flexível e sustentável. A gente precisa de mais colaboração entre os compradores e fornecedores. E, mais claramente, eu acho que a digitalização, a fim de conectar a oferta
e a demanda? Qual que é a melhor imagem de um produto? Por exemplo, você pode criar o design do produto digitalmente, colocá-lo online, ver se há demanda. E quando houver a demanda, você começa a produzi-lo. E assim, você evita desperdícios e torna o seu negócio mais forte. E como criar um supply chain digital? Só dá para fazer isso quando os compradores, os fornecedores estão trabalhando juntos e faz essa mudança para um supply chain mais digital, trabalhar mais juntos durante os processos, e isso vai ser um grande desafio para toda a indústria. Toda a digitalização é uma boa metáfora para as mudanças que a gente precisa trazer em todas as partes da nossa indústria, para estar mais forte, digital, flexível, para que a gente faça isso. Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e com toda a audiência e com você, Fernando. Obrigado, Dirk, novamente. Eu gostaria de iniciar pedindo para que os dois comentem um pouco como levar essas mudanças para companhias que são majoritariamente de pequeno e médio porte. Por exemplo, tecnologia, estabilidade, tudo isso é investimentos e conhecimento. Então, aqui no Brasil não é diferente, a maior parte das empresas é pequeno e médio porte. Como vocês enxergam a superação de toda essa agenda transformadora, tendo um grande, pequenas e médias empresas? Can I start Dirk? with this? Yeah, Fernando, it's obviously... Sim, Fernando. É uma pergunta bem válida, porque a situação aqui na Europa, como você sabe, é bem similar aqui à grande maioria de empresas têxteis na Europa. As pessoas conhecem as grandes marcas varejistas, mas as empresas de produção são menores, né? Ou, às vezes, empresas familiares, que nem sempre têm os recursos financeiros para fazer os investimentos necessários. Aqui na Europa, como eu disse antes, precisamos de investimento para ser mais sustentável, investir em tecnologias mais limpas e, como o Matheus mencionou, investir em digitalização, porque são os pilares principais onde precisamos de investimentos. Eu posso dizer para você da expectativa aqui da Europa. Temos uma lista de requerimentos aqui na União Europeia e estamos pedindo para estabelecer um fundo de investimento dedicado à indústria têxtil aqui no nível europeu. E vocês sabem que a União Europeia desenvolveu um pacote de recuperação, como muitos países pós-Covid, mais de 700 bilhões de euros que estão disponíveis para apoiar a recuperação econômica em todos os setores, em todos os membros dos estados. E posso dizer que é um exercício de lobby para garantir que uma pequena parte dessa grande quantia de dinheiro esteja dedicado à indústria têxtil. Estamos trabalhando nisso com alguns dos nossos membros na Itália, por exemplo, na Espanha, Portugal. Eles foram bem-sucedidos. Os programas de recuperação nesses países que mencionei vão ter um capítulo dedicado para a área têxtil, para ajudar
as pequenas empresas têxteis a receber o suporte que precisam, e todo o contexto político também europeu vai ser para apoiar a sustentabilidade e digitalização dessas empresas e ver onde está o dinheiro e garantir que um pouco desse dinheiro, esses fundos públicos, vão para a indústria têxtil. Não só para indústria química, automotiva, baterias, que são mais sexy, posso dizer assim. E outro elemento, quando a gente fala sobre pequenas e médias empresas, nessa situação pós-Covid, que a gente na Europa tem muito foco nas iniciativas sustentáveis de circular na área têxtil. A gente vê iniciativas de baixa escala, regionalmente, assim, organizadas, e eu estava na Finlândia na segunda-feira, na última segunda. E eu fui lá numa visita a uma pequena empresa ao norte da Finlândia, e agora eles estão construindo uma fábrica de spinning assim para lã, e eles vão coletar toda a lã ali das ovelhas na região ao seu redor e vão criar essa nova fábrica de fiar. E tem um mercado local. É uma iniciativa local, bem sustentável, é claro, e a gente vê essas iniciativas de pequena escala. E nessa situação atual, a gente vê o foco na produção local, sustentabilidade, etc. E tem espaço para empresas de pequeno e médio porte, mesmo com recursos financeiros limitados. O foco é mais na sustentabilidade, criatividade, oferecer produção em pequena escala, com alta qualidade. A gente vê muitas iniciativas indo nessa direção. E as pequenas e médias empresas podem ter sucesso em combinação com o suporte de investimento financeiro que mencionei anteriormente. Essa é a situação aqui na Europa atualmente. Obrigado, Bom, Dirk. Matthijs, sob a perspectiva internacional, o que os membros do IAF estão reportando a você? Como é que eles estão enxergando? Porque também tem pequenas e médias empresas, esse desafio dessa transição do modelo que está sendo proposto. Como é que você está enxergando? Tem Ásia, tem África, tem América do Sul, tem América do Norte, temos aí todo o globo, de uma certa maneira, participando do IAF. O que você tem percebido nesse sentido? Thank you, Fernando. Great. Sim, obrigado, Fernando. Ótima pergunta. Bom, essa é a vantagem de conseguir ver todo mundo ao redor do mundo. Podemos ver muitos exemplos. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, por exemplo, é o que eu gosto, porque a gente vê fabricantes, a liderança passando para novas gerações. Em muitos locais a gente vê isso ao redor do mundo. Isso é verdade. Na América, nas Américas, Europa, Ásia, na América do Norte, as crianças, os filhos, assim, dos donos das fábricas atuais, que querem assumir a empresa e querem trabalhar, assim, com um novo modelo de negócio. E parte das mudanças não estão vindo assim, rapidamente nas empresas existentes, mas está criando novas empresas de qualquer forma. A gente pode ver, por exemplo, se tem um fabricante produzindo apenas para outras marcas, encarando, assim, muita pressão na questão de tempo e preço, e eles começaram sua própria marca, com princípios
modelos de princípios, digitalizar totalmente no seu modelo com microfábricas. E vocês podem ver, eles podem escalonar rapidamente. Por exemplo, colocar uma fábrica ali na Ásia ou microfábricas que vendem só online no Canadá, Austrália, Europa e conseguem criar boas margens porque eles produzem nessas microfábricas e os clientes compram online. E é uma forma que a gente vê pequenas e médias empresas saindo de uma geração, passando para outra geração, dando um salto adiante e mudando o seu modelo. E outra coisa que a gente vê ao redor do mundo, eu gostaria de destacar, por exemplo, o nosso papel aqui nas associações dessa indústria, como a BIT, associações que estão presentes ao redor do mundo. O papel dessas associações é trabalhar com seus membros, com pequenas e grandes empresas e ajudá-los com treinamentos e mostrar para eles as melhores práticas e estabelecer assim uma superfície para essas empresas para que as ajudem a lidar com novos desafios, oferecer essas empresas de pequeno e médio porte esse suporte, porque a associação pode nos ajudar a nos juntarmos também institutos, escolas, combinar, juntar forças para que essas pequenas e médias empresas tenham as mesmas vantagens que as grandes empresas. A gente vê isso acontecendo agora. Outro exemplo que eu vi, uma grande marca na Europa tentando trazer mudanças, se tornar mais moderna, digitalizada, perceberam que eles não podem fazer isso na estrutura de grandes marcas, isso não funciona, porque tem muita política envolvida, é muito complexo, é uma estrutura de tomada de decisão complexa, então eles criaram pequenas empresas para fazer essa mudança. Então, uma grande empresa, para trazer essa mudança, precisa criar uma pequena empresa para desenvolver novas ideias, inovações. E é claro que as pequenas empresas são inteligentes o bastante de serem donos da sua própria pequena empresa. E você vê que, às vezes, as empresas de pequeno e médio porte têm a vantagem sobre as grandes empresas também. Esse é um exemplo que eu tenho para dar. Muito obrigado, Matais. E eu gostaria de pegar a fala do Dirk e a sua fala para trazer duas questões que se conectam. Uma, indústria 4.0. O Matais citou que há muita sobra de coleções que gera descontos, que talvez seja o maior custo. E precisamos de fazer mais conexões entre a rede de suprimentos. Então, em que estágio vocês avaliam que está as indústrias que vocês conhecem do nosso setor, têxtil e confecção, no âmbito do rumo à indústria 4.0? Esse é o primeiro. O segundo, Dirk falou que o dinheiro tem que fluir também para o setor têxtil, não só para alguns setores talvez mais sexy. E você, Matais, disse que está observando uma troca de gerações nos negócios, o que é muito estimulante. Como é que está a capacidade de atrair talentos da indústria europeia, em particular, e da indústria, de uma forma geral, dos que pertencem ao IAF, e de atrair e reter talentos nesse momento, comparado com outros setores? Por favor, Dirk. Yeah, thank you, Fernando. I mean, Obrigado, Fernando. Estou feliz assim que você abriu esse capítulo para a gente. A gente fala bastante de todos os acordos, sustentabilidade, e quando eu penso em algumas empresas na Europa, eles são grandes preocupações, assim. Uma grande questão hoje é esse ponto, é encontrar habilidades, pessoas talentosas para trabalharem na empresa deles. Então, eu estava numa viagem semana passada e Frank Vance me disse uma vez que tinha
planos de investimento. Ele tinha o terreno, as máquinas, ele tinha também os clientes para comprar seus produtos, mas ele não iria fazer um investimento para construir a fábrica porque ele sabia que ele não teria as pessoas para tocar o maquinário, por exemplo. E essa é uma situação bem crítica que a gente tem na Europa atualmente. As empresas, pessoas estão tentando encontrar pessoas lá no leste europeu, vem da Mongólia, a Ucrânia, de todas as partes. É uma busca acirrada para encontrar pessoas boas no nosso setor. É uma grande preocupação que a gente tem. E é claro, de alguma forma, está conectado com a atratividade da indústria e nós, como organizações de indústria, precisamos fazer algo sobre isso, eu acho. Na verdade, tenho certeza, para garantir o aumento da atratividade de trabalhar para uma empresa têxtil de vestimentas, porque, ser honesto, a gente tem uma reputação que a gente precisa trabalhar nela. Uma das nossas propostas nessa visão têxtil é desenvolver uma indicação assim bem abrangente, campanhas abrangentes, ah, para mostrar quão interessante é para trabalhar com empresa têxtil e vestimentas. É um grande problema. Segundo, é claro, a gente tem um desafio, não vou dizer um problema, um desafio para preparar trabalhadores existentes, novos trabalhadores, novos colaboradores, estarem equipados, né, e trabalhar com essa indústria 4.0 e gerir um, uma fábrica mais moderna, digitalizada na área têxtil. E tem muitas pessoas que costuram, estão lá ainda, até certo ponto, mas a gente sabe que todas as empresas mais modernas, têxteis, não totalmente, mas estão digitalizando, automatizando até certo ponto. E o desafio que a gente tem é que a gente não tem pessoas jovens suficiente que tenham as habilidades de TI, eu digo, digital, para tocar certas operações. Então, em Bruxelas também estamos discutindo, trabalhando com a Comissão Europeia, um pacote assim para habilidades para tentar desenvolver uma estratégia para identificar essas habilidades digitais que sejam verdes também e discutir com as escolas, ali com os fornecedores educacionais e dizer para eles a programar esse currículo, esses programas de treinamento para que haja um fluxo entrante desses novos trabalhadores para esse modelo moderno 4.0, com as habilidades necessárias para essa indústria. Está tudo bem relacionado e eu repito, não se trata apenas da habilidade correta, e sim achar pessoas de qualquer forma, para qualquer área. Nossas empresas têm grandes preocupações quanto a isso. Obrigado, Dirk. Matthijs, seus comentários. Antes de eu fazer uma pergunta que já chegou aqui para nós da audiência. Okay, I will respond on Bom, vou responder a pergunta, e foi uma pergunta muito boa sobre as habilidades das pessoas, pessoas capacitadas. Eu concordo com o Dirk, é um tópico crucial para a gente. Na verdade, a gente precisa de uma colaboração mundial, porque seria muito bom, porque a gente compete com os nossos produtos mais do que as pessoas. As pessoas estão lá, mas é uma pequena porcentagem para isso, onde isso acontece. Se a gente puder aprender um do outro em como projetar essa imagem dessa indústria de uma forma vibrante,
e trabalhar com os nossos jovens e interessá-los nessa área seria muito interessante e está na agenda de muitas organizações como a IF. E a gente já tem parte da solução, identificar o tipo de postos de trabalhos novos que vem por aí e ver o pessoal que consegue trabalhar com dados, analisar dados, para que a gente tenha uma eficiência maior e para a indústria sustentável, é claro. E esse é o tipo de trabalho que é mais atraente para os jovens. Se a gente puder definir melhor o que a gente precisa, a gente pode pensar em estratégias de atrair melhor novas pessoas. Isso é crucial. E é interessante que a gente precisa também encontrar capacitações, habilidades antigas. Por exemplo, a parte do tamanho das roupas é bem complexo criá-la no tamanho certo para que sirva bem. E, apesar de estar digitalizando, mudando a indústria, conhecimentos antigos para se encaixar bem é muito importante. E isso seria um novo pacote, um pacote diferente, mas primeiramente precisamos entender o que vai nesse pacote para que a gente torne atraente novamente, para que as pessoas estudem essas capacitações, habilidades. Bem, se a gente não fizer isso bem, com certeza a gente vai ter jaquetas com caimento ruim e a indústria vai ter um problema. Realmente, é um tópico muito importante e muito bom, né, para colaboração global, encontrar a solução de uma forma global também. Obrigado, Mathais. Eu tenho uma pergunta do Felipe, e é uma pergunta um pouco longa, eu vou tentar reduzi-la, mas é do seguinte teor. A digitalização está em ritmo acelerado e podemos ver como irreversível a curto e médio prazo. E isto é ótimo no momento, que pode ser de uma ajuda grande para uma maior assertividade na hora da produção. Mas, devido aos custos de produção, tanto do Brasil quanto da comunidade europeia, comparados aos países asiáticos, quais as alternativas não governamentais que nós podemos adotar para fortalecer nossas indústrias e não apenas fortalecer a intermediação, como, por exemplo, o dropshipping? Em essência, temos custos mais elevados do que a Ásia, temos a digitalização vindo de forma acelerada. Como é que nós podemos enfrentar, no bom sentido, essa concorrência dos custos mais baixos e da escala asiática? Mathais, é com você. Thank you. Well, Obrigado. Bom, o Brasil, é claro, é bem similar à Europa. A gente tem assim um custo mais alto na produção, relativamente falando, e nessa parte ambiental também. E nós temos consumidores, novos consumidores que estão buscando novos tipos de valores. De conseguir comunicar, produzir esse valor that distinguishes us que nos distingua de outras marcas e produtos mais baratos. E esse valor tem ali ter o produto adequado, no horário adequado e no local adequado, porque o consumidor, eles estão dispostos a pagar mais por um produto se for um produto na cor certa ou o que o consumidor está buscando. E essa distância é importante porque você pode importá-lo de bem longe e geralmente demora muito tempo. Então, a indústria local tem uma vantagem porque ela pode criar valor, como eu disse, o produto adequado na hora adequada. A sustentabilidade é difícil. É um elemento difícil quando a gente trata de valor, mas está aí. E, às vezes, está conectado com o local.
as pessoas consideram os produtos que estão mais próximos a elas. A gente vê coisas sustentáveis como comidas, por exemplo, eu compro ovos aqui de um fazendeiro local, então esse é um exemplo da minha vida. Eu posso ir lá e ver como que eles tratam as galinhas, por exemplo, e por isso eu pago mais. Eu posso comer, eu como até menos carne, e quando como carne, eu pago mais pela carne. E eu tenho essa garantia de que a carne é boa, porque eu posso ver onde a carne está sendo produzida. E isso está ajudando bastante todo o supply chain local, e a gente precisa encontrar melhores formas que agora de comunicar esse valor para os nossos clientes. Que eles vejam esse valor agregado de uma forma, em uma produção mais sustentável. E tem outras formas também que a gente possa distinguir produtos relativamente mais caros do que produtos que vêm de bem longe, que no custo traz uma desvantagem para outros produtos. Eu posso adicionar, Fernando, então, o que o Matheus disse que aqui na Europa é igual no Brasil, obviamente a gente está tentando focar em produtos de qualidade, que às vezes a gente tem um preço mais alto, mas muitas vezes tem uma durabilidade bem mais longa. Quando a gente tem discussões sobre sustentabilidade, não é apenas a sustentabilidade no consumo de água ou químicos, e sim da durabilidade do produto. Por exemplo, se é uma camiseta barata, então, depois de 5 vezes que você utilizá-la, você já tem que jogar fora, não é sustentável. Então, a gente precisa produzir de uma forma sustentável. Essa barata não é sustentável porque de 5 vezes utilizada já acabou. Então, você compra uma camiseta que dura 20, 50 lavagens, é mais durável. Então, a gente foca em produtos de qualidade. É claro que é importante. Segundo, outra coisa que tem acontecido bastante, tem se falado bastante aqui na Europa, por exemplo, na parte de compras públicas com autoridades que insistem que a parte de compras não deve olhar apenas o preço, mas também a qualidade e questões e critérios de sustentabilidade. Sim, isso a Comissão Europeia aqui em Bruxelas está discutindo essa compra pública verde para criar uma mistura ali de critérios que seja mais do que apenas o preço. Porque se for apenas o preço, não só no nosso setor, em outros também, se você olhar apenas para o preço, acabou, vamos ter um problema. Então, é outra área que a gente está trabalhando bastante, está sob a mesa ali da União Europeia, e a legislação está trabalhando também nessa parte de compras públicas verdes. E outro elemento, só para adicionar a isso, eu gostaria de salientar que na Europa, e eu acho que no Brasil também, a gente tem todo o segmento têxtil de vestimentas, e é claro que a gente tem indústrias técnicas têxteis trabalhando nessa parte de construção, agricultura, não só na parte têxtil, automobilística, etc. E a tecnologia, o componente tecnológico do produto têxtil é mais alto, com base em inovação, mais baseado em inovação, valores da inovação do produto, mais do que apenas o preço. Então, muitas das indústrias aqui na Europa focam bastante ali na roupa, no design, assim, das marcas de alta qualidade, e outros
focam nas aplicações industriais têxteis e a gente vê muitas inovações. Então, o que é construído ali da parte têxtil. Aplicações médicas, a gente vê isso acontecer também. Então, cada vez mais aplicações têxteis que têm valores agregados, adicionados a elas. Então, na Europa, a gente vê uma grande fonte de competitividade nesse quesito. Obrigado, Dirk. Eu vou passar mais uma pergunta da audiência, depois nós vamos entrar no encerramento. Marcamos aí 1 hora e 15. A pergunta, ela abre o seguinte colocação. Os mercados, quando a gente fala vestuário, têxtil, nós falamos de uma visão ampla, mas eles são muito segmentados. Durante a pandemia, nós tivemos segmentos do vestuário que sofreram mais, outros que sofreram menos. Nessa retomada, como é que está, por exemplo, o cenário da área de sportswear e activewear? São segmentos que remetem a uma vida exterior, o consumidor está buscando esses produtos com mais intensidade do que outros, ou seja, nas categorias de produto, um terno e a gravata ninguém usou durante o período de lockdown, mas agora a vida externa, o Dirk está aqui com paletó, as pessoas estão começando a sair no restaurante, uma festa, esses segmentos mais ligados à vida em sociedade, eles estão reagindo bem, como, por exemplo, sportswear e activewear? Isso é a pergunta que está sendo feita aqui, e da Amanda, e eu passo a vocês. Começa a Dirk, depois vai o Matais. I don't have the figures on top of Bom, my eu não head. tenho os números assim de cor, de cabeça, mas falando com algumas empresas nas últimas semanas, no segmento de ternos, por exemplo, eles ainda estão passando por dificuldades. Mesmo hoje, isso está claro. Eu acredito que seja o mesmo no Brasil. É o pessoal trabalhando desde casa, mesmo em eventos públicos. Esse segmento passou, assim, pelo pior período e ainda estão passando por dificuldades. Sportwear. Bom, só por acaso, semana passada eu falei com uma empresa. They were doing E well. eles confirmaram que eles estavam indo bem, bem melhor que o ano passado. Mas é apenas um depoimento da semana passada. Eu não sei os números exatos para dizer para vocês, mas eu posso dizer que eles estão indo bem. E olhando para trás, aqui para a Europa, tem setores, por exemplo, que se saíram melhor. Na área têxtil médica, sim, máscaras, aventais, abrigos médicos e também os têxteis domésticos, porque as pessoas utilizaram a ocasião de lockdown, ao menos aqui na Europa, para reformar a casa, novas cortinas, estofados, coisas novas na casa. Então, a indústria têxtil está indo bem. É isso que eu posso compartilhar com vocês. É o que eu tenho de cabeça das Obrigado. últimas estatísticas. Obrigado, Dirk. Então, eu vou fazer uma seguinte, eu vou mudar a pergunta para o Matais, mas todos dois podem responder. O comércio eletrônico ele é muito importante e veio para ficar. Ao mesmo tempo em que ele é uma oportunidade, pelo menos aqui no Brasil, ele tem trazido grandes preocupações com os sites internacionais e que acabam remetendo mercadorias que não pagam os impostos devidos. Como é que vocês estão enxergando aí esse tema? Não vamos retroceder no comércio eletrônico, mas como é que nós vamos organizar melhor esse comércio para evitar que um produtor local não tenha, digamos assim, a possibilidade de vender seu produto sem o imposto, que muitas vezes vem do produto, a maior parte deles, da Ásia. Matais, fala um pouco sobre isso, depois o Dirk, para a gente entrar no final.
Okay, Fernando. Yeah, that's a good topic. Fernando, é um ótimo tópico esse, viu? Uma forma é olhar para as oportunidades, além das ameaças. As ameaças estão claras, você vê isso acontecendo em todas as partes, concorrentes chegando de várias partes do mundo e se estabelecendo mais facilmente no seu mercado. Os princípios de criar um mercado justo está sempre aí. E tivemos uma mudança, assim, após novas legislações na Europa, que conseguimos importar por causa de um antigo acordo com a China. Conseguimos importar em preços bem baixos, ok? Mercadorias chinesas, e isso mudou. Significa que aqueles preços mais baixos agora está bem mais difícil de consegui-los. Essas mudanças são importantes e estão sendo trabalhadas. E, por outro lado, significa também, se você é brasileiro, italiano, uma marca do Brasil ou Itália, você deve estar olhando mais e pensando em expandir seus mercados para fora do país, agora mais que nunca. Porque agora você pode e porque todos estão fazendo isso. Se você perder um pouco de market share no seu local, você ganha em outro mercado. Eu acho que esse mindset, essa mentalidade é muito importante. E você está certo, sempre visar em criar assim um campo de trabalho justo. Obrigado. Dirk, sua opinião. I can, how to say, confirm that again in the Bom, posso confirmar isso. e-commerce. O e-commerce, durante a pandemia, ele conseguiu compensar a perda de vendas através das vendas do e-commerce. E eu vi também que muitas empresas familiares não avançaram muito no e-commerce. E o Covid foi um acelerador para muitas lojas de vestimentas, de vestuário, para aumentar sua atividade e presença no e-commerce. Isso é uma boa coisa. E a concorrência de grandes marcas, plataformas eletrônicas, é bem difícil, é uma área bem difícil. E um elemento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o comportamento do consumidor, que é difícil de entender, e aqui a gente precisa pensar todos juntos. Eu não quero dizer que a gente precisa reeducar os consumidores, isso está errado dizer, mas a gente precisa informar os consumidores muito bem sobre valor, qualidade, impacto ambiental, do que a pessoa está comprando, o que significa na parte de sobra, de resíduos. E eu acho que isso pode ajudar a melhorar a compreensão, a conscientização, principalmente com a geração mais jovem, que é o futuro, é claro, e estar mais consciente do que eles compram. E em alguns casos, não todos os produtos, mas em alguns casos, ter esse benefício de ter um produto sustentável e local. Eu acho que a gente deva trabalhar em alguma campanha na mídia, iniciativa, nessa direção. Muito obrigado, Dirk. Bom, são 11h59. Nós programamos 1 hora de um bate-papo, esse warm-up para o Congresso. Sem dúvida que nós poderíamos ficar aqui por muitas mais horas debatendo todas as oportunidades e desafios dessa indústria monstruosa, mundial, monstruosa no bom sentido, mundial, que emprega tanta gente, que hoje está sob um ataque permanente sobre questões de sustentabilidade, formas de trabalhar, etc. Mas, nesses 60 minutos, nós pudemos perceber com clareza aqui, a nossa audiência brasileira, que os desafios são muito parecidos.
em todos os continentes. Europa, mais desenvolvida, temos a Ásia, que é aquela máquina de produzir, temos o nosso país, Brasil, com uma rede de produção integrada muito forte ainda, e vamos trabalhar para que continue forte, para que fique ainda mais forte, mas as soluções vão passar muito por cooperação global e uma relação mais intensa entre fornecedor e cliente. O Dirk trouxe à tona uma questão do consumo. Todos nós queremos a sustentabilidade, mas essas mudanças são muito puxadas pelas gerações mais jovens, que acabam arrastando o restante do mercado com essas tendências mais modernas, porque nós não podemos também nos iludir. Todo mundo quer um produto mais sustentável do mundo, mas também quer um produto que caiba no seu bolso. Agora, a relação da sustentabilidade com o mindset é que é o grande desafio. Eu posso achar que estou pagando... O preço pode ser baixo, mas o custo pode ser alto. Então, eu vejo que foi muito importante essa conversa, é um warm-up dos eventos que vão acontecer agora em outubro e novembro, aqui no Brasil e na Europa, e eu queria agradecer, pedindo as considerações finais do Dirk, do Matthijs, se despedindo da nossa audiência e desejando revê-los em breve, pessoalmente, porque é sempre muito agradável podermos travar essas conversas num ambiente físico de maior proximidade. Então, eu começo com o Dirk, com as suas considerações finais, e depois o Matthijs, e já agradecendo de antemão a participação daqueles que nos acompanharam nesta manhã de terça-feira no Brasil e nesta tarde de terça-feira na Europa. Dirk. Thank you, Fernando, and thanks again for Obrigado, Fernando. Muito obrigado, assim, pelo convite virtual. Espero que na próxima vez a gente possa se ver pessoalmente. Bom, meu comentário final seria o seguinte: para trabalhar com todos esses desafios, sustentabilidade na nossa área, a gente precisa, o máximo possível, organizar o nosso setor no nível global, estabelecer regras, políticas, transparências, conectividade digital ao redor do mundo. E, para isso, precisamos ter uma cooperação forte, internacional, em todos os níveis. É muito bom ver o Brasil, Europa, o mundo. E eu gostaria de trabalhar mais nisso na nossa indústria e pensar como que a gente pode desenvolver normas, estándares globais, porque senão, como vocês sabem, a gente vai ter uma multiplicação de normas, regras, estándares na Europa, mesmo dentro da Europa, mas diferente entre Ásia, América Latina. O nosso setor é bem globalizado, mas o grupo de regras que nós temos não é assim globalizado. E eu acho que isso seria fundamental, a gente deveria discutir isso no WHO, WTO, assim, todos os fóruns globais, que nós, como representantes desse setor, ao redor dos continentes do mundo, a gente deva trabalhar juntos. E eu sei que passamos por épocas difíceis, mas esse é um pensamento para olhar para a frente, para os próximos anos, se a gente fizer um esforço e olhar no mesmo nível. Essa é a norma, a forma, regras dos jogos que a gente deve jogar, a gente pode causar um impacto. Com os governos, em parceria com os governos, em Bruxelas, Brasília, em outros locais. Bom, esse é o meu convite, assim, a longo prazo, para que a gente trabalhe junto. Obrigado. Obrigado, Dirk. Matthijs, eu queria que você pegasse assim o gancho nas suas palavras finais e comentasse rapidamente sobre, a gente está falando de relação fornecedor-cliente, sobre aquele protocolo de recomendações que nós aqui já encaminhamos para os varejistas, que vocês desenvolveram o white paper. E só para informar que a semana que vem, eu não sei se vocês vão participar, mas nós vamos estar participando de uma discussão na OIT, na ILO,
sobre normas de saúde e segurança no setor têxtil, confecção e calçados. Vai ser uma semana de discussão. Eu queria que isso remete muito ao que o Dirk falou e um pouco desse white paper, para que ele serve, e também esse combate a excessivas auditorias que acabam acontecendo por diferentes normas que são criadas, e depois a gente vive num mundo de normas e acaba nem conseguindo trabalhar direito, tanta norma que tem que seguir. Sua palavra final. Well, thank you for giving me the platform. Ok, muito obrigado por permitir que eu compartilhe isso com essa plataforma, Fernando. E como a gente tem aqui o termos de sustentabilidade e iniciativas, isso se trata de unir os fabricantes ao redor do mundo também para criarem uma visão global do que seria, assim, melhores práticas de compra, como deve ser a relação entre os compradores e fornecedores no nível global. E é por isso que a gente está colaborando bastante, contentemente com a BIT para combinar os nossos insights, percepções e direções, mas no nível global para melhorar esse relacionamento e ter mais regras governando como essa relação de comprador e fornecedor deve ser. E para fabricantes locais é difícil chegar a um cliente poderoso e dizer, isso não está certo, porque o comprador diz, sua sorte, eu vou para o outro. Mas se você combinar as suas forças e trabalhar juntos, a gente se torna mais forte, a gente pode ir como um grupo aos compradores e dizer, juntamente, a gente melhorou essa relação de fornecedor e comprador, a gente não consegue ultrapassar todos os desafios, a não ser juntos. É isso que está acontecendo no mundo, estou apoiando isso, estou feliz em dizer que poucas horas atrás o gestor geral do ILO fez um discurso na convenção AF e definitivamente estamos trabalhando nisso no nível global, com certeza. Eu gostaria de ecoar o que o Dirk disse. Tenho muita sorte que você e o Dirk, você, Fernando, que estão aí no AF com uma visão global e com certeza a gente vai unir forças como indústria no nível global. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Matheus. Obrigado, Dirk. Obrigado, Ana. Obrigado, Julieta. Obrigado a todos que nos acompanharam. Acho que foi uma ótima conversa. E mais teremos em outubro, 27 e 28, no Congresso Internacional da ABIT, e também no evento da Convenção International Apparel Federation e no evento da Euratex. É muito bom a gente poder trazer essa visão do mundo para todos aqueles que atuam nessa grande indústria e possam sentir que os desafios são parecidos. Às vezes, os recursos para solucionar são diferentes, as culturas são diferentes, mas a verdade é que todos nós estamos buscando uma indústria mais sustentável, mais tecnológica e que continue a gerar emprego e renda para esses milhões e milhões de pessoas ao redor do globo. E, portanto, eu acho que essa visão holística de padrões mais internacionais nos remete um pouco à própria discussão do clima. Nós vamos ter a COP26 agora, que não adianta está atuando bem, trabalhando bem a questão climática, e o vizinho está trabalhando de forma oposta. Então, esses estándares, todos esses modos de entender e fazer diferente e melhor, devem nos unir nesse propósito que foi colocado tanto pelo Dirk quanto pelo Matheus. Abraço a todos, uma ótima tarde aí na Europa e uma ótima tarde aqui no Brasil, porque nós já viramos o meio-dia. Tchau, tchau.